Olá, bom dia, bem-vindos a mais um Mercados em Ação do Jornal Económico. No programa de hoje vamos olhar para o colapso do Silicon Valley Bank e as suas consequências, mas também para a próxima reunião do BCE e para a trajetória dos preços do Brent e do ouro. Como sempre, vamos ter os números e os gráficos da semana do Marco Silva e o nosso convidado de hoje é Pedro Lino, administrador da Optimize Investment Partners. Bem-vindo, Pedro, e obrigada por teres aceitado o nosso convite. Obrigado pelo convite. Começamos pelo colapso do Silicon Valley Bank. É a segunda maior falência de um banco na história norte-americana. As autoridades dos Estados Unidos já anunciaram uma série de respostas, mas antes de mais queria perceber contigo que risco vês para os bancos europeus nesta história. Isabel, este é só contextualizar um pouco, é a segunda maior falência do banco nos Estados Unidos. Há cerca de 15 anos que não víamos uma falência desta dimensão. É um banco que tinha cerca de 209 mil milhões de dólares em depósitos. Para termos um contexto, é o equivalente ao PIB português, que estavam em depósitos, mas aqui a grande questão tem a ver com o investimento que foi feito em obrigações. Uma Uhum. parte destes depósitos, 209 mil milhões, os 91 estavam investidos em obrigações, o que supostamente são ativos, deviam ser ativos sem risco. Qual é o problema? O problema é que as obrigações, tal como tudo que está cotado em bolsa, varia e oscila todos os dias. E os bancos têm esta particularidade que têm carteira de trading, que é aquela que compra e vendem todos os dias, depois têm a carteira do hold to collect, que é aqueles investimentos que vão guardar até à maturidade. Ora, qual é aqui o problema? O problema é que quando temos fortes desvalorizações nas carteiras dos bancos, eles muitas vezes transformam o que é uma carteira de trading em carteira para ter até à maturidade. Existem algumas regras que é, pelo menos pelo menos na Europa, nos 3 anos seguintes não se pode fazer a recategorização desses títulos, mas é uma forma de não registar as perdas. Ora, qual é o problema disto? O problema é que se os depositantes vão ao banco levantar o dinheiro, bem, esses títulos têm que ser vendidos. E foi o que aconteceu ao Silicon Valley Bank, quando na quarta-feira teve que ir ao mercado vender títulos e assumiu, nos 21 mil milhões de títulos que vendeu, assumiu perdas de 1,8 mil milhões. Ou seja, por aqui o mercado fez as contas, que é, bem, se eles estão a perder à volta de 10%, significa que na carteira global, e supostamente venderam aqueles que estavam a perder menos, na carteira global, muito provavelmente estavam a perder dos 91 milhões, estavam a perder mais de 10 mil milhões. Ora, isto, Uhum. há quem diga que eles podiam estar a perder cerca de 20 mil milhões, isto levaria os capitais do banco praticamente a negativo no dia seguinte, se estas perdas fossem realizadas. E daí os clientes começaram a retirar dinheiro, depois alguns empresários das startups também recomendaram retirar o dinheiro e foi corrido ao banco. Ora, não há banco nenhum que aguente a esta corrida. Eu acho que os bancos europeus também estão a ser contagiados e estamos com quedas de cerca de 7% nos grandes bancos, por exemplo, o Santander, 6% do BNP Paribas. Isto é um efeito contágio, um efeito de. Eu acho que as pessoas estão agora a perceber que não é pelo facto de não restarem contabilisticamente uma perda que ela não está lá. E ela está. E, infelizmente, acho que os banqueiros centrais estão a cometer alguns erros, porque eles, para salvarem, para domarem a inflação, correm o risco de falirem todo o sistema financeiro. Porque foram emitidos trilhões ou bilhões na gíria europeia de dívida nos últimos 10 anos a taxas zero, negativas em alguns casos na Europa, 1% nos Estados Unidos a 10 anos, e alguém comprou. E esse alguém está com fortes perdas. Eu acho que agora os investidores, por uma questão também de conservadorismo, estão a vender os títulos, estão com receio do que possa acontecer, até porque o Biden já disse que podiam aumentar outra vez, mais uma vez, a regulação para com os bancos, e isso é mais uma incerteza no setor financeiro. Ó Pedro, mas na prática, a mim, por tudo o que já conheço, isto é mais um caso de gestão incompetente, porque na realidade era expectável que houvesse aqui uma necessidade extra de liquidez por parte dos depositantes
era expectável que as obrigações desvalorizassem de valor, já há um ano que nós sabíamos disso, não é? Se os juros vão aumentar, as obrigações vão diminuir de valor. O problema é que o banco, pelos vistos, pouco ou nada fez para se precaver, para ter liquidez, que o problema aqui está na liquidez sedentária para conseguir suprir as necessidades, até porque isto, apesar das subidas serem muito céleres, mas não aconteceram de um dia para o outro, isto tem vindo a acontecer e, portanto, a questão é, e eu acho que também aqui houve um bocado de erro estratégico também, porque eles foram ao mercado pedir capital depois de terem feito a venda das obrigações. Portanto, já o ruído estava a ser, já era alto demais e portanto, a saída ao mercado foi por água abaixo. Mas o que é certo é que temos aqui mais uma vez um caso que eu acho que é de gestão incompetente, que também foi facilitada pelo menor rigor que os bancos regionais têm, não achas? Concordo, até porque, salvo erro, comparando o balanço de 2021 e 2022, em 21 existia uma proteção contra a subida das taxas de juros e ela desapareceu completamente em 2022. Por isso, a gestão de risco aqui acho que falhou, pelo menos se podemos não cobrir o risco todo da carteira, mas de 91 mil milhões não ter nada, ou tinha 10, ou seja, tinha 10% coberto para o risco de taxa de juros e ter zero, efetivamente há que perceber o que é que falhou ou qual era a perspectiva que não se materializou em termos de, há que ver os comitês de risco as decisões que foram tomadas pelo CFO e pelo CEO. Mas é verdade, não havendo nenhuma cobertura de risco, o banco ficou à mercê da desvalorização completa das obrigações. Eu acho que houve uma, se calhar, excessiva confiança, de que não iriam ter tantos depósitos. Eu recordo que até quinta-feira, ou na quinta-feira, foram 42 mil milhões de dólares retirados num banco. Nunca foi retirado tanto dinheiro. Nas 10 horas que aquilo teve aberto era 1 milhão de dólares por minuto, ou por segundo. Era uma barbaridade de dinheiro a sair do banco. E eu acho que ninguém está preparado para esta desvalorização, mas também é como dizes, muito provavelmente, se as coisas tivessem sido feitas de outra forma, por exemplo, o banco tentar garantir que os investidores tivessem subscrito ou já uma tomada firme do aumento de capital, e se calhar não tinha seguido desta forma, mas houve aqui um excesso de confiança de que não havia tantos levantamentos e que também não existiria necessidade de vender o investimento em obrigações de tesouro. Mas concordo contigo, aliás, os bancos regionais são os que corrigiram mais. Na sexta-feira até o JP Morgan subiu, porque isto na realidade vai acabar por beneficiar os grandes bancos, é sempre assim. E os bancos regionais agora vão estar sujeitos, muito provavelmente, a maior regulação, maiores custos e maiores requisitos de capital. Que implicações é que poderá ter este colapso na política monetária dos Estados Unidos? Na próxima semana esperava-se uma nova subida dos juros pela Fed. É improvável que se faça essa nova subida? Isabela, ao dia de hoje, segunda-feira, acabaram as subidas de taxas de juros nos Estados Unidos. Isso é que foi impressionante, porque bastou uma crise num banco para que o mercado estivesse neste momento a perspectivar. Ainda está dividido entre 0 a 0,25, mas já a maior parte dos intervenientes prevê que possa não existir qualquer mexida nas taxas, porque neste momento, se calhar, se a Reserva Federal mexer, pode até criar um efeito nefasto, até porque eles anunciaram uma nova linha de liquidez para que os bancos pudessem aceder a liquidez sem terem que vender títulos e registarem perdas. Ou seja, mais uma vez, isto é um pouco aquela contabilidade que nós sabemos que está lá um prejuízo, mas ninguém o quer assumir que está. E é tentar garantir que as instituições não perdem, ou melhor, que os depositantes não perdem a confiança nas instituições, e por isso para a semana esta queda do Silicon Valley Bank marca a inversão, ou pelo menos a pausa na Reserva Federal, quando se perspectivava, na quinta-feira, uma subida de 0,5%. Uhum.
Ou Ó seja, Pedro, eu acho que neste momento o mercado está a começar a ir para o sítio errado, porque na realidade isso que refere-se que estava previsto uma subida de 0,5%, depois com os dados do emprego reduziu-se para 0,25 a 0,5%, baixou a fasquia de 50% de probabilidade dos 50 pontos base, mas o que é certo é que a inflação continua alta. E essa é que é também o principal objetivo dos membros do Fed e vamos lá ver como é que vão sair os números da inflação esta semana. Portanto, eu acho que o mercado está-se aqui a colocar a jeito para a semana haver uma subida de juros de 0,25 ou até talvez mais, e depois isto levar um grande trambolhão. Até porque, como tu dizes e muito bem, a Fed já colocou aqui algumas salvaguardas para não haver pelo menos problemas deste estilo. Outros haverão, mas o interesse obviamente que o Fed não tem interesse em que o sistema financeiro tenha problemas, mas o Fed tem interesse em que a economia arrefeça e não está a dar sinais de arrefecimento, ou não estava. é assim, vamos ver os dados da inflação. A inflação prevê-se que abranda, mas eu acho que a principal prioridade neste momento da Reserva Federal é não deixar que isto descambe. Repara o seguinte, é verdade que a inflação ainda continua muito alta, mas o problema aqui é que a Reserva Federal, tal como o Banco Central Europeu, não viram o filme em 2021. E já nem estamos a falar de guerra. Em 2021, a taxa de inflação já estava muito acima do objetivo dos 2% e ninguém fez nada. E eles, o que é que aconteceu? Em vez de começarem a subir logo preventivamente em 2021, até porque tivemos trilhões ou bilhões de estímulos em 2020, não, deixou-se para 2022 esta, no fundo, a reação e a subida das taxas de juros. E ao concentrarmos tudo num ano, o que aconteceu é que bancos, segurança social, fundos de pensões tiveram perdas de trilhões de dólares que ainda não estão contabilizados. E agora que se vai começando a perceber, à medida que se fecham as contas de 2023, à medida que existe necessidade de venda de títulos, agora é que se vai perceber a real dimensão do que é uma política de um Banco Central quando não é feita atempadamente. E Uhum. foi isso, na minha Oh, opinião, que não aconteceu. Isabel, deixa-me só colocar mais esta Temos pergunta que que eu acho que é terminar, mas sim, sim. fundamental, que é porque existe aqui outro fator também que está para já a passar por baixo do radar, que é a questão da dívida norte-americana e do budget norte-americano, porque ainda não há as perspectivas de acordo, já se começa a falar do custo que vai ser exorbitante de suportar a dívida norte-americana, que já está muito elevada. Isto pode colocar também os investidores de pé atrás em relação aos juros, aumentando os juros ainda mais, por causa deste receio, não? Estou 100% de acordo. Aqui a questão, mais uma vez, é preciso combater a inflação, isso é verdade, mas aqui resta saber é à custa da falência do sistema financeiro, é porque neste momento, com os trilhões de dívida que foram emitidas, o sistema financeiro não tem capacidade para suportar maiores perdas com a dívida e o próprio Tesouro Americano, como dizes, uma coisa é estar a emitir a 1% ou até está a emitir a 2 anos a 5%, como foi na quarta e quinta-feira que tivemos taxas de 5%. Não é possível. Por isso, as taxas vão ter que baixar e a inflação vai ter que ser combatida de outra forma, muito provavelmente pelo lado dos impostos, porque quando olharmos bem, vamos perceber que há alguém que está a ganhar muito dinheiro com isto. Eu diria que quem está a ganhar são os Estados, através dos impostos. Obrigada, Pedro. Vamos agora para um breve intervalo e regressamos já.